E eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias lá em Lucas capítulo 20. A pregação vai se debruçar sobre os versos 19 a 26, mas antes que façamos a leitura, eu convido os irmãos a me acompanharem nos raciocínios que farei. O Senhor Jesus, como se vê no capítulo 19, você pode acompanhar isso folheando uma página para trás na sua Bíblia, chega a Jerusalém, chora diante da sua incredulidade, afirma a sua soberania como Deus a respeito desta incredulidade e da destruição que logo a seguir aconteceria. Isso se cumpriu no ano 70. Prossegue adiante, purifica o templo, faz aquele exercício que já havia feito anteriormente e que já estudamos aqui, lá em João capítulo 2. E o Senhor Jesus prossegue, chega ao templo, e temos no capítulo 20, irmãos, o capítulo 20, sobre o qual nós vamos nos debruçar, vamos estudar, um capítulo basicamente dedicado à defesa do seu nome, da sua glória, do seu ministério. Defesa desses aspectos, na teologia, é chamado de apologética. Apologética. E apologética, irmãos, é algo que, em geral, se aplica a fim de trazer os pensamentos daqueles com quem se conversa, daqueles com quem se dialoga, para aproximar, então, esses pensamentos de Cristo, evangelizando e conduzindo finalmente a fé no Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus trabalhou essa face da apologética quando, por exemplo, em João capítulo 4, travou uma longa conversa com a mulher samaritana. Pedro, lá em Atos capítulo 2, faz um discurso apologético diante dos judeus que estavam presentes à festa de Pentecostes. E aí ele apresenta o Senhor Jesus como o cumprimento da profecia e a razão de ser dos dons espirituais que ali aconteciam. E culmina tudo isso evangelizando as pessoas. Paulo, muito tempo depois, Atos 17, faz um discurso apologético aos filósofos em Atenas. E apresenta, a partir dos pressupostos daqueles filósofos, a Cristo Jesus, o justo que morreu e ressuscitou. E quando ele chega neste ponto, os filósofos não querem mais ouvir a conversa, mas o seu objetivo era apresentar Jesus para evangelizá-los, para trazê-los à fé. Este aspecto da apologética tão importante não é o aspecto que Jesus trabalha aqui. E por que eu falei dele então? Porque a apologética vai trabalhar nos nossos dias muito intensamente sobre o aspecto da formação evangelística. Argumenta-se para falar do Redentor, mas a apologética também se atém a argumentar para condenar aquele que resiste a Cristo. A expressão que o Senhor Jesus vai usar aqui é muito forte e convém que nós atentemos para ela. Vamos caminhar um pouco pelo texto do capítulo 20. Quando o Senhor purificou o templo, gerou nas autoridades judaicas espanto, admiração e ira. E eles vão até o Senhor Jesus, capítulo 20, e, versículo 2, arguem a Cristo: dize-nos,
Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Ninguém pense que essa pergunta foi feita da maneira mais pacífica. Ela foi feita com bastante rispidez. E o Senhor Jesus começa o seu argumento apologético devolvendo com uma pergunta. Guarde isso com você. As pessoas por aí vão questionar a sua fé. Jesus Cristo é mesmo o único mediador entre Deus e os homens? Num país como o nosso, em que isso é feito na feira, no mercado, com a vizinha, em um país que tem uma tradição cristã, ainda que distorcida com o catolicismo, com o espiritismo e outras seitas, uma resposta pode ser dada da maneira de Jesus. Jesus apologeticamente respondeu à pergunta com outra pergunta. E a sua pergunta era feita e foi feita em favor do seu próprio pressuposto. O que Jesus pensava de João Batista? Que era o seu precursor. E então ele pergunta para aqueles que o inquiriam: eu vou responder isso a vocês, se vocês me responderem uma pergunta. O ministério de João Batista era dos céus ou dos homens? O que você responderia para alguém que questionasse sobre a sua fé em Jesus? Ele é o único mediador? Numa tradição cristã como a nossa, você poderia responder: você, como cristão, admite as Escrituras, a Bíblia Sagrada, como palavra de Deus? E a resposta dele vai ser: não? Sim? Qual será? Talvez seja a semelhança destas autoridades judaicas que disseram no verso 7, veja aí, responderam que não sabiam, para não assumirem compromissos. A apologética, da maneira que Jesus desenvolve aqui para condenar, ela caminha no sentido de calar o oponente, mas não com agressão, com argumento, com pergunta. As perguntas se tornam impossíveis de responder. O Senhor Jesus, depois do silêncio daqueles homens, ou depois eles dizerem que não podiam responder, porque não queriam se comprometer, conta uma parábola. Ele chama a atenção a um texto que está lá em Isaías capítulo 5, traz aqui para aquelas autoridades que sabiam do que ele falava, e diz que aqueles que cuidavam da vinha, que era Israel, estavam sendo postos fora, dada a sua infidelidade. Diz que aquelas pessoas estavam rejeitando a pedra angular, e conclui o seu argumento. Jesus conclui, versos 17 e 18, olha a sua Bíblia aí, 17 e 18. Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Irmãos, os argumentos do Senhor Jesus são argumentos destruidores daqueles que religiosamente queriam atacá-lo. Por que estou falando sobre isso com vocês? Bom, a razão fundamental é porque isso está nas Escrituras. E nós, irmãos, por vezes somos muito tímidos, muito acanhados em relação à defesa do Evangelho. Já tenho dito aos irmãos que nossa obrigação diante de Deus é sim anunciar a palavra do Redentor, o seu ministério. Mas nós, quando o fazemos, tendemos a pensar tão somente na salvação daquele que escuta a palavra, e esquecemos que a pregação do Evangelho tem por razão a glorificação do nome do Senhor, o que certamente acontecerá pela salvação dos que crerem e também pela condenação dos que não crerem. O Senhor Jesus está fazendo apologética para a glória de Deus e está encaminhando aqueles para a sua condenação.
Nós precisamos aprender com Cristo a discernir estas coisas e aplicar isso no nosso dia a dia. Anunciarmos o Evangelho e fazermos isso com amor e buscarmos a salvação daqueles que escutam, mas sabemos também que nós não anunciamos o Evangelho com um pires na mão, que nós não estamos pedindo a ninguém o favor, a gentileza de crer em Cristo, de concordar conosco. Nós estamos falando do Rei do Universo, e é Ele quem diz que aquele que sobre Ele cair sem crer nele será feito em pedaços, será pulverizado. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Nesse sentido, o capítulo vai continuar, e eu não vou muito além para falar dos saduceus. O Senhor Jesus também os convence pela palavra, demonstrando que eles não conheciam as Escrituras. E o Senhor Jesus concluirá esse capítulo 20, Ele mesmo inquirindo. Porque quando Ele fala com os saduceus, por favor, observe aí o versículo 40 do capítulo 20. Quando Ele diz aos saduceus que eles não tinham conhecimento das Escrituras, eles não apenas se calam, eles não mais fazem perguntas. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Foram calados por Cristo. E então Cristo faz a pergunta. E a pergunta que Ele faz é de afirmação de quem Ele é, o Messias. Versículos 41 a 44. O filho de Davi, mas Davi o chama de Senhor. Como pode ser filho e ser chamado de Senhor? Coloca aquelas pessoas totalmente rendidas à argumentação de Cristo. No meio deste contexto, irmãos, estão os versos 19 a 26, em que há uma argumentação de Cristo, de uma riqueza, que eu espero em Deus ser capaz de apresentar aos irmãos. O texto, começando no verso 19, diz assim: naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Vamos orar? Ó Deus, ilumina a nossa mente, Senhor, diante de texto tão famoso. Os ímpios o citam, Senhor Deus, e nós te pedimos que o Senhor nos conceda a bênção de entendê-lo, de compreender o que Cristo quis fazer e fez, e por que é que o Senhor fez registrar este texto diante de nós. Abençoa-nos, ó Deus, com fidelidade, e transforma os nossos pensamentos em favor da obediência. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, os que estavam ouvindo Jesus contar a parábola que precede a esta passagem, entenderam que eles é que seriam destituídos do cuidado da vinha. A vinha seria tirada daqueles cuidadores, daqueles administradores, e seria passada para outros. Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, diz claramente quem são os outros.
aqueles que foram reunidos no povo de Deus, chamado igreja. Todo aquele que crê no Redentor, todo aquele de origem judaica ou gentílica, não importa, creu em Cristo Jesus, é reunido num novo povo. O povo chama-se igreja. Esse novo povo, na verdade, é novo na terminologia do Novo Testamento, mas é o povo dos crentes de todos os tempos. Os judeus que estavam cuidando da vinha certamente eram incrédulos, administravam o culto a Deus sem crer em Deus, mas em toda a história da redenção, Deus sempre teve o seu povo, ainda antes da encarnação de Jesus Cristo. Pois muito bem, este povo composto de igreja, apague novamente, de judeus e de gentios, este novo povo receberia o cuidado da vinha. O novo povo, igreja, cuida com a palavra de Deus, com a instrução de Cristo, da sua administração, cuida de si mesmo, instrui a si mesmo segundo as Escrituras, disciplina a si mesmo, seja para formar-se, seja para corrigir-se, segundo as Escrituras. Está em nossas mãos, irmãos. Mas ao estar em nossas mãos, deixou de estar nas mãos daqueles que antes administravam, e que assim, perdendo o controle daquilo que era a religião judaica, sentem-se agredidos. E o verso 19, em primeiro da nossa passagem, inicia dizendo que eles quiseram colocar as mãos em Jesus. Você se lembra de certa passagem lá no Evangelho de Marcos, em que aquela mulher que sofria de um sangramento queria tocar em Jesus? Não era daquele jeito que esses aqui queriam tocar nele. Ela queria vida, salvação, cura. Esses queriam matá-lo. Queriam pôr a mão em Jesus. E eles se aproximam do Senhor Jesus, mas percebem que não poderiam ir tão longe. E o verso 19 diz, no finalzinho dele, observa aí, temiam o povo. Eles não confessavam de onde era o batismo de João Batista, porque temiam o povo. Eles não colocavam as mãos sobre o Senhor Jesus, porque temiam o povo, porque importava muito para eles o quê? A sua estampa, a sua aparência. Isto é típico dos religiosos. Os crentes abrem mão de tudo e vão seguir a Jesus. Os religiosos só abrem mão daquilo que lhes ofende e fazem a sua estampa parecer a melhor possível, porque assim serão mais respeitados. Eles queriam continuar respeitados, não iam colocar a mão em Jesus em público. Que fazer então, irmãos? Ora, vamos, ao invés de pegá-lo à força, vamos fazer com que ele se traia por suas próprias palavras. Irmãos, isso é muito comum. Você certamente já conversou com alguém que parecia que lhe apresentava uma armadilha atrás da outra. E eram perguntas sucessivas, e aquele sorrisinho de canto de boca, e os olhos talvez injetados em você, querendo ver em que momento você tropeçaria, porque a palavra que você dissesse erradamente seria usada como arma contra você mesmo. Aproximam-se com um sorriso, mas são traidores, são espiões. Que eram esses que os fariseus, os judeus, levantaram? Verso 20: observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos. A palavra grega pode ser traduzida não como emissários, mas como espiões. E que se fingiam de justos, lá está mostrando claramente que eram hipócritas com aspecto de justiça. Hipócritas se apresentam diante dos crentes. Hipócritas chamam os crentes com aquela figura grega do canto da sereia. Elogiam os crentes. Você está pregando a palavra de Deus,
está dizendo alguma coisa que começa a incomodar o seu ouvinte, e ele de repente te interrompe e lhe rasga largos elogios. Você se encanta com isso, acha que conseguiu sucesso na evangelização, venci aquelas barreiras. Na verdade não, você foi enganado pelos elogios de quem queria te fazer ou se calar ou tropeçar no seu próprio discurso. Lá foram aquelas pessoas para enganar a Jesus. Olha o verso 20. Eles foram fazer isso para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. O que eles queriam era pegar Jesus, lembram? Só queriam fazer isso com outro caminho. Eles seguiram então, verso 21, e temos as lisonjas. Você acha que o incrédulo falaria isso em verdade? Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente. Ora, se é assim, por que não creem nele? E não te deixas levar de respeitos humanos. Se é assim, então por que querem preservar-se tanto a si mesmos? Se ele trata a todos igualmente. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Ora, se é segundo a verdade, repito, por que não creem nele? Por que não o seguem? Por que não são seus discípulos? Pura lisonja, pura estratégia para derrubar as resistências de Jesus. Mas eles conseguem fazer isso conosco, irmãos, e espero que não façam mais. Mas fazem a tentativa com Jesus e se frustram. Eles apresentam essa tentativa de subornar Jesus com elogios e logo introduzem a pergunta que é o que interessa. Eis a pergunta, verso 22. É lícito pagar tributo a César ou não? Ao olhar para essa pergunta, parece coisa pequena. Parece que nós estamos falando tão somente de pagar os nossos impostos para o governo federal ou estadual, não é? Mas não é a mesma coisa. Lembre-se de que os judeus eram dominados pelos romanos. Essa pergunta queria lançar para Jesus a oportunidade dele dizer, por um lado, não deem os tributos aos romanos. O quê? Jesus é rebelde contra os romanos? Prendam esse homem. Ou, por outro lado, deem o tributo aos romanos. O quê? Jesus é rebelde contra os judeus? Mas nós somos o seu povo, estamos sendo aprisionados por esses exploradores romanos. Como você pode se apresentar assim? Como alguém pode crer que você seja o Messias, o rei de Israel, entregando o povo na mão do inimigo? Qual seria a resposta correta? Nenhuma. É correto, é lícito dar o imposto, o tributo aos romanos, a César ou não? Não era uma pergunta simples, irmãos. Tem alguma aproximação com pagar tributos federais ou estaduais? Mas, irmãos, é muito mais sério do que isso. O que faz o Senhor Jesus? Queridos, o Senhor Jesus vai responder à pergunta deles. Crianças, já receberam a sua moedinha? O que foi que o Senhor fez? Ele disse assim, olha para o verso 23. Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, mostrai-me um denário. Pequenos, mostra a moedinha aqui para a gente. Mostrai-me um denário. Quando vocês levantaram a moeda, vocês conseguem ver que tem alguma coisa aí escrita? Tem umas marcas aí na moeda? Perceberam isso? Na moeda que Jesus pediu para ser mostrada, também havia marcas. Havia marca, aí na que vocês receberam tem a marca do chocolate, né? Se você não resistir, criança, coma o chocolate, não tem problema. Mas a marca que está no chocolate ali, lá na moeda que o Senhor Jesus pediu para ser mostrada, tinha outras
marcações. De um lado da moeda havia a efígie de César, isto é, César de perfil marcado, cunhado na moeda. Tibério tinha sua marca ali nesse momento. No lado oposto estava escrito que ele era o sumo pontífice. Isto que os papas pretendem ser: o sumo sacerdote, aquele que reúne o povo, as pessoas, quaisquer que sejam, a Deus. O grande intermediário, se você quiser uma palavra mais simples do nosso vocabulário, o mediador. E abaixo disso, fazendo aquela circunferência que vocês conhecem nas moedas, era dito que ele era Augusto. E desde 30 anos antes, Augusto, Otávio Augusto, assumiu para si este nome porque ele queria ser adorado. A moeda, o denário, aquela moedinha que foi apresentada, já lhes digo sobre o valor, tinha em si as marcas do dominador, que pretendia ser o mediador e Deus. Ele diz: mostrai-me um denário. Vocês já comeram, pequenos? Então mostra o denário aí. E ele pergunta, pode baixar, Felipe. E ele pergunta: de quem é a efígie e a inscrição? Você já sabe agora. Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: irmãos, a sabedoria do nosso Senhor Jesus agora é algo admirável. E nós, na nossa pequenez, costumamos pensar na resposta de Jesus só numa facetazinha. A resposta de Jesus numa frase tão curta é muito abrangente. Por favor, atente. Verso 25: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que há nesta resposta, irmãos? Eu lhes pergunto, ele estava autorizando a entrega da moeda a César? E a resposta é sim. A moeda era romana. O tributo deveria ser pago com a moeda romana aos romanos, pago pelos judeus. Não era um tributo pequeno. O denário era o salário de um dia. Um dia, para muitos que trabalham como diaristas, vale aí 80, 100, 120 reais. Isto para dizer das pessoas que têm uma formação técnica, talvez não muito elevada. Há pessoas que cobram valores muito superiores, mas pensemos num valor mais baixo. Então, esta moedinha trazida para valores de hoje, digamos por arredondamento, que valesse 100 reais. Então, aqueles 100 reais estavam sendo indicados para serem entregues a César. Pague o tributo. E nós costumamos parar por aí. O que o Senhor Jesus quer dizer é: pague o tributo. Mas não. Na moeda estavam escritos o rosto, o perfil de César e mediador, para trazer para um termo mais comum, e Deus. Com dai a César o que é de César, Cristo Jesus está dizendo: dê-lhe o tributo, mas não lhe dê adoração. Dê a César o que é de César. Dê a César a honra que a autoridade deve receber. E nós aprendemos isso lá em Êxodo capítulo 20, aprendemos isso nos capítulos das epístolas paulinas, com a honra aos pais, a honra às autoridades, a honra a César. Dê a César o que é de César. Honre a autoridade, não a adore. Dê a César o que é de César, obedeça à autoridade. Em quê? Em tudo aquilo que não se opõe
opõe à lei de Deus. Ora, por que estou dizendo dai a César o que é de César e estou apresentando estas argumentações em paralelo? Honrá-lo, mas não adorá-lo. Obedecê-lo naquilo que não se opõe à lei divina. Por que faço essas menções? Porque o texto continua e ele diz: dê a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Estamos há 4 semanas estudando isto. O que é de Deus, irmãos? Tudo. Só entregará a César algo sob o crivo da entrega da vida inteira a Deus. A Deus adoração, a Deus honra, a Deus obediência, e nisto a submissão à autoridade naquilo em que ela não ofenda a Deus. O tributo à autoridade, a obediência à autoridade. O Senhor Jesus está respondendo a estes irmãos com algo muito semelhante ao que aparece no outro livro das Escrituras. E eu peço a você que vá comigo até lá, se puder marcar aí Lucas, vá para uma referência fácil de guardar, Mateus 23, 23. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E por que ele dizia isso? Ele dizia porque antes Mateus havia registrado, verso 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você ouvir o rádio por uma semana, talvez você encontre por algumas vezes, ouça algumas vezes, algum comentarista político falando essa expressão: é preciso dar a César o que é de César. Assim como usam outra expressão, que é preciso separar o joio do trigo, todas sem entendimento. Qual é o entendimento? A César aquilo que Deus mandou dar. A Deus tudo. Você leu esse verso comigo aqui agora. O que faziam os religiosos? Os religiosos dizimavam das coisinhas, das verduras, das hortaliças, mas não havia a entrega do próprio coração a Deus. A vida não estava nas mãos de Deus, era pura fachada. Lembrem-se, eles temiam o povo, eles tinham que manter a sua aparência de religiosidade. Dizimemos de tudo então. Mas o Senhor diz: sim, dizimem de tudo, mas dizimem de tudo crendo e vivendo a vida devota, quebrantada diante do único Deus. Dizimem de tudo, mas vivam a justiça, vivam a misericórdia, vivam a fé. Isto, irmãos, era o que o Senhor estava dizendo, voltando a Lucas: dai a Deus o que é de Deus. Palavra condenatória. Eram homens falsos, homens mentirosos, homens que se levantavam diante de Cristo para pegá-lo em alguma palavra e apresentá-lo à autoridade romana. O Senhor Jesus se sai esplendidamente. Deem a César o que é de César, os tributos devidos, e façam algo que é muito mais difícil do que tributar a César: vivam para Deus. Aqueles homens se calam diante dessa resposta, meus irmãos. O verso 26 vai dizer:
não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. A apologética tem esse perfil também. Então, meu irmão, diante de todos esses ensinamentos, coloquemos isto em alguma ordem. Primeiro de tudo, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Anuncie o Evangelho. Não precisa se envergonhar. Mas o que dirão? Não se importe com isto. Anuncie o Evangelho. Mas e se alguém não crer e me acusar? A apologética, ao invés de evangelística, será condenatória. E você com firmeza apresentará glória ao único Deus por meio da exposição da verdade. Além disso, aprendemos também que muito mais do que a César devemos dar a Deus. E se você quiser trazer para as questões mais simples, sim, pague seus impostos, pague seus tributos, faça aquilo que é devido diante de Deus em relação ao Estado. Mas não imagine que isso seja pesado demais, porque realmente o que importa é a tua vida toda entregue a Deus. Ainda uma palavra final, peço que você tenha mais um instante de paciência. Meu irmão, alguns, julgando pesado demais o tributar ao Estado, acabam por dizer que não sobra o que tributar para Deus. É como se a sua vida fosse esgotada. Não foram tantos os impostos que nada resta para entregar a Deus. Aqueles que pensam assim, eu vou fazer apenas 2 lembretes. O primeiro, você inteiro é de Deus. Se os tributos te esgotam, cada vez que você tributa, você morre. É isso mesmo que acontece? A segunda coisa que eu preciso te lembrar é: a Deus são as primícias e não o resto. A Deus primeiro, depois ao Estado. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Deus abençoe a igreja.